18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos para mais um 18 horas de hoje, quarta-feira. Boa noite, equipe do 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, juntos a partir de agora até as 7 da noite, começando mais um 18 horas. 18 horas. Você sabe que pode e deve participar do programa com a gente pelo nosso WhatsApp também, para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Gente, o nosso WhatsApp é o 994-887592. Manda um WhatsApp pra gente, faz com a gente o programa 18 horas, afinal de contas a sua opinião é muito importante. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Ministério Público Federal pede a condenação da União, do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus pela crise de oxigênio na pandemia de Covid-19. A ação em conjunto com a Defensoria Pública do Amazonas na Justiça Federal também pede a indenização de 4 bilhões de reais. Agora vamos saber como está a obra das pontes nos rios Curuçá e Altaz Mirins, que desabaram em 2022. E no esporte, o Amazonas Futebol Clube enfrenta o Flamengo. Isso mesmo, de volta em Manaus aí na terceira fase da Copa do Brasil. 18 horas. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. 18 horas. Olha, e a noite desta terça-feira foi de torcida aqui no Amazonas pela cunhã Isabelle Nogueira no BBB Brasil. Nossa representante acabou ainda ficando em terceiro lugar. Pois é, e apesar da grande torcida aqui do Norte, que reuniu uma verdadeira multidão em Parintins e aqui em Manaus, lá na Praça do Largo, o primeiro lugar ficou com o Davi e o segundo com o Matheus. De qualquer forma, a participação da nossa cunhã foi um sucesso. Ela enalteceu a cultura do Amazonas, representou toda a riqueza do estado para todos conhecerem, seja quando cantava as toadas, quando contava sobre as lendas, sobre o Festival de Parintins, até quando falava sobre os pontos turísticos. Ela, sem dúvida, soube falar sobre a cultura, falar muito bem a respeito do estado do Amazonas. Isso aí não tem a dúvida, né? A torcida realmente esperava que a Isabelle Nogueira ficasse em segundo lugar. Mas eu acho que ela ganhou muito mais, né, com notoriedade, levando a cultura do Amazonas para o Brasil e para o mundo. E com certeza vai ganhar muito com toda essa exposição positiva, seja em publicidade ou em outras oportunidades que deverão chegar em breve. 18 horas. E seguimos agora com uma notícia bomba. É que o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas entraram com uma ação na Justiça Federal pedindo a condenação da União, do Governo do Estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus pela responsabilidade na crise de oxigênio medicinal nos hospitais em janeiro de 2021, que provocou a morte de dezenas de pessoas por asfixia. E a indenização pedida é bilionária, nada menos que 4 bilhões de reais, que o governo federal, o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus vão ter que pagar caso sejam condenados. São 1,6 bilhão de reais a título de danos individuais homogêneos em razão das violações aos direitos à vida e à saúde das vítimas. 2,4 bilhões de reais por danos sociais e danos morais coletivos. Vale lembrar que a crise de desabastecimento do oxigênio, ocorreu durante a segunda onda da pandemia de Covid-19 aqui no Amazonas e causou a morte de centenas de pessoas. E para o Ministério Público Federal e Defensoria Pública, a falta generalizada de oxigênio medicinal, que ocorreu aqui no Amazonas a partir de 14 de janeiro de 2021, causou uma tragédia humanitária. E isso foi responsabilidade direta das autoridades que foram omissas no planejamento de ações no combate à pandemia de Covid-19 e a conta agora chegou. E o repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, está ao vivo aqui com a gente, tem mais informações. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, boa noite, Cid, boa noite você ouvinte ligado aqui na 100.7. Então, André, as investigações do Ministério Público Federal comprovaram a omissão das autoridades? Olha, segundo o inquérito que tramitou no Ministério Público Federal,
foi constatado uma série de omissões do poder público, né, que são aí a prefeitura, governo estadual, federal, isso nas decisões relacionadas ao coronavírus na região. Entre elas está a ausência de contratação suficiente de oxigênio medicinal, mesmo depois de ter acontecido alertas aí que foram enviados pela empresa fornecedora do produto, né? Isso foi investigado a partir da empresa White Martins, que, segundo o inquérito, a empresa informou ao governo isso 6 meses antes da crise instalada pela falta de oxigênio, sobre o aumento da demanda e também a necessidade de se assinar um aditivo que naquele momento era para ampliar o contrato. Só que apenas em novembro de 2020 o contrato foi ampliado, mas ainda em quantidade inferior ao necessário, informado aí pela área técnica, né? A empresa White Martins disse que possuía capacidade para produzir um volume de oxigênio, isso 3 vezes maior do que o contratado pelo governo ali na época, mas a demanda ali acabou superando a capacidade, então, né? Esses e-mails, inclusive, foram pontos na CPI da Covid-19 no Senado Federal e comprovou que realmente a empresa White Martins avisou o governo do estado que iria faltar oxigênio, avisou uma projeção, deu até uma sugestão do quanto eles poderiam estar enviando para o governo do estado, o quanto de oxigênio a mais, e preveniu o governo dizendo que poderia faltar. O governo nada fez. Isso, inclusive, está lá, foi assunto da CPI da Covid-19 lá no Senado. Isso, tudo isso, né, incluído no inquérito, Exato. Nas investigações, para que pudesse chegar a essa conclusão de pedir essa indenização, que na verdade são para os responsáveis ali das vítimas da Covid-19, né? Essas investigações do Ministério Público aqui, né, aqui do estado do Amazonas, Ministério Público, né, federal, essas investigações e também junto com a Defensoria Pública aponta que mais aí de 60 pessoas morreram em todo o estado por conta dessa falta de oxigênio, e ainda em mais de 500 pacientes foram transferidos às pressas para os hospitais em outros estados, né? E o que acontece agora? Olha, o pedido de indenização por parte do Ministério Público Federal e também da Defensoria Pública aqui do estado do Amazonas pedem o pagamento de 1,6 bilhão de reais a título de danos individuais homogêneos. O que significa isso? Que essa indenização vai para cada representante das vítimas da Covid-19, isso aqui no estado do Amazonas, né? Em razão aí das violações aos direitos à vida e também à saúde das vítimas. Tem também aí a estimativa de 2,4 bilhões de reais por danos sociais e também danos morais coletivos. Agora, se tratando de caráter liminar, né, em que o juiz pode ser concedido, pelo juiz quando ele acredita que há uma chance de direito ser válida e que a demora possa causar problemas para o assunto da ação, os órgãos também pedem que o estado do Amazonas e o município de Manaus sejam obrigados a reconhecer isso imediatamente, a responsabilidade pela crise no desabastecimento de oxigênio, incluindo também a publicação de um pedido de desculpas às vítimas e aos familiares dos falecidos, né? As vítimas que a gente fala, né? Tanto aquelas pessoas que são as vítimas, no caso, que estiveram aí com Covid-19, que sofreram e puderam aí, algumas delas, escapar da situação, e também aos familiares dos falecidos, ou seja, daquelas pessoas que morreram em decorrência da Covid-19, isso aqui no estado do Amazonas. Essa ação também pede que a Justiça do Estado e o município forneçam informações relacionadas à crise do oxigênio, e entre essas informações estão aí o número de óbitos. Eles têm que repassar aí, a prefeitura, o município, o estado tem que repassar o número de óbitos, essa né, lista transferência de pacientes. Exato, né, André? É um absurdo que até hoje essa lista não está fechada. Os órgãos competentes, digamos assim, foram incompetentes para passar a lista das pessoas que morreram durante essa época dessa falta de oxigênio. E aí são números bastante acessíveis, né? Que são aí esses números de óbitos, de transferências de pacientes para outros estados, das famílias que foram atingidas e também de outros danos para a saúde, né? Também agora a gente, para encerrar aqui, né, Karine, Cid e ouvintes, tem também uma informação aqui, como mais
uma medida, a solicitação à União também prevê que o Amazonas e Manaus sejam obrigados a construir um memorial físico, né? E nesse espaço aí para o memorial dessas vítimas de Covid-19, tem que ter aí objetos, fotos, documentos e também outros materiais, informações referentes ao período, né? E também um ambiente virtual com o objetivo de preservar a memória dos fatos também, né, deve ser criado aí a pedido do Ministério Público Federal juntamente com a Defensoria Pública aqui do Estado. Então tá aí, Karine, Carlão e ouvintes, falamos aí sobre o Ministério Público, né, que pede indenização de 4 bilhões de reais, esse é o total, né, aqui do Amazonas e Manaus por mortes de Covid-19 nessa crise de oxigênio que ocorreu aqui no estado em 15 de janeiro de 2021, que causou, como vocês falaram logo no começo, uma tragédia humanitária, né, segundo essa ação que está sendo movida pelo Ministério Público e a Defensoria Pública aqui do estado do Amazonas. Sem dúvida, é importantíssimo que se tenha esse memorial com fatos, que se explique, principalmente que a gente tenha acesso à lista do nome dessas pessoas que morreram pela essa falta de oxigênio, né, André? Obrigada pelas informações. Gente, vale lembrar que a Justiça Federal já julgou casos específicos sobre a crise de oxigênio que passamos aqui no Amazonas e condenou o governo federal, o governo do estado do Amazonas e a prefeitura a pagarem 1,4 milhão de reais para a família de uma mulher que morreu sem oxigênio no Hospital Platão Araújo, em Manaus, durante a segunda onda da pandemia, justamente nessa crise de oxigênio em 2021. A decisão foi da juíza Jaisa Frache. Não há informação se a família já recebeu essa indenização ou se a União, o governo do estado e a prefeitura chegaram a recorrer dessa decisão. Pois é, Karine, olha, outro caso em 2022, que a Justiça também condenou, né, a União aí, estados. Condenou, estados do Amazonas e a Prefeitura de Manaus a pagar 600 mil reais pela responsabilidade na morte de outra vítima da crise de oxigênio. Essa decisão cabia recurso, mas não se sabe até agora se os governos recorreram ou se a família realmente recebeu a indenização. A gente não tem essa informação mesmo. Agora, o fato é que esses dois casos que a gente lembrou agora foram ações individuais feitas pelas famílias das vítimas. Esse agora é uma ação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ou seja, a Justiça está indicando que as ações que forem julgadas a respeito desse assunto da crise de oxigênio enfrentada pelo Amazonas em janeiro de 2021 vai ter decisão favorável para as vítimas. 18 horas. 6 horas e 12 minutos em Manaus. E olha, o ritmo das obras de reconstrução das pontes na BR-319 estão avançando e a previsão agora é que as duas pontes sejam liberadas para o tráfego em outubro deste ano. A gente está falando daquelas pontes do Rio Curuçá e do Rio Altasmirim que desabaram, gente, em 2022. Pois bem, o repórter Felipe Távora, ele foi ao local onde estão acontecendo as obras e traz os detalhes pra gente. Vamos conferir. As obras de reconstrução das pontes dos rios Curuçá e Altasmirim estão em ritmo acelerado. A previsão de entrega das obras é em outubro deste ano. A equipe de reportagem do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes partiu do Porto da Ceasa, na zona sul de Manaus, em direção às pontes por volta das 8h30. As pontes fazem parte da rodovia federal BR-319, que liga Manaus até Porto Velho, capital de Rondônia. Elas caíram em 2022, mas em datas diferentes. A primeira que tombou foi a do Rio Curuçá no dia 28 de setembro. Já em outubro, no dia 8, a ponte sobre o rio Altasmirim desabou. Segundo o superintendente do DENIT, Orlando Machado, a reconstrução da ponte de Curuçá foi orçada em 24 milhões de reais e a de Altasmirim 18 milhões. O DENIT prevê a pavimentação de 20 quilômetros da BR-319 ainda em 2024. Orlando Machado declarou que a causa da queda das pontes ainda está sendo investigada. O desabamento da ponte sobre o rio Curuçá causou 5 mortes e deixou 14 pessoas feridas. A queda da ponte sobre o rio Altasmirim não deixou vítimas. O presidente da CDL Manaus, a Câmara de Dirigentes Logistas da cidade, Ralph Assayag, esteve presente na visita técnica do DENIT às pontes. Ele conversou com a equipe de reportagem e afirmou que a falta de revitalização da BR-319 gera custos de transporte ao comércio local. Segundo Assayag, o transporte aéreo de
de alimentos consegue ser 6 vezes mais caro do que o transporte por meio terrestre. O hortifruti, principalmente a parte de folhagem, a parte de batatas que vem, cebola que vem frigorificada, ela precisa de ter velocidade. A partir da hora que a Ceasa chega na Ceasa, você tem aí até 5, 6 dias para você fazer o consumo. Tudo isso vem aéreo nosso. Então vem batata aérea, vem espinafre aéreo, vem salsa aérea, vem tudo aéreo. Qual é o preço do aéreo? É em torno de 5 a 6 vezes o valor do quilo do produto. Então, se eu comprar um quilo lá por R$10, por R$1, o valor do frete é 5, 6 vezes maior. Então, nós estamos pagando na cidade o quilo do frete aéreo. Se a gente coloca dentro dessa estrada, o que vai acontecer? Você sai de São Paulo da Ceasa ou de Brasília, que tem uma grande Ceasa, que tem uma grande produção também. Você sai de lá até Porto Velho, você está pegando aí 2 dias e meio, 3 dias. E chegando em Porto Velho, pegando essa estrada BR-319, você teria aqui 12 horas. Então chegou lá às 6 da manhã ou chegou à noite, de manhã cedo, a carreta frigorificada chega em Manaus e o preço cai praticamente pela metade. Então nós iríamos comprar produtos mais baratos desse nível. E com isso, nós teríamos uma situação de ter carga o tempo todo chegando. A BR-319 desperta discussões acaloradas no meio político. Em novembro de 2023, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a rodovia não é viável economicamente e ambientalmente. Ralph Assayag, por outro lado, declarou à equipe de reportagem durante a visita técnica de quarta-feira que a falta de revitalização da BR-319, na opinião dele, incentiva o desmatamento nas florestas locais. O que eu vejo agora particularmente, Sim. o que eu vejo é que uma estrada da forma que está, ainda certamente trafegada a duras penas, o problema do desmatamento é muito maior, porque não tem fiscalização, porque não tem ninguém olhando, Exato. Porque não tem nada, tá jogado, é mais fácil ele calado. Agora tu imagina quando começar a ter um fluxo grande de carro, toda ela asfaltada, tendo sensores que podem hoje... Polícia Rodoviária pode fiscalizar melhor. Pronto, aí você bota sensores de placa. Bota sensor de placa e sabe, se o cara não chegar no período tal, no local tal, é que ele tá fazendo algo de errado. Sim. E lança a moto, lança drone, lança tudo. Sim. Então a fiscalização fica muito mais eficiente. Orlando Machado afirmou que o departamento já obteve licença prévia para pavimentar o trecho do meio da BR-319, que vai aproximadamente do quilômetro 250 ao 650, mas falta a licença de instalação para que as obras possam começar. Ele declarou que a rodovia tem uma função social muito grande. Todos esses municípios aqui dependem muito da rodovia, né? E essa rodovia BR-319, ela tem uma importância muito grande como um corredor também. Então, a partir do momento que ela fizer essa pavimentação, você vai consolidar esse corredor. Então, por isso a importância de você ter a rodovia pavimentada. Ela vai ajudar, inclusive, a questão de transporte passageiro, transporte de carga, todo esse tipo de empreendimento. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou aí na reportagem do repórter do Felipe Távora a importância dessas 2 pontezinhas lá na BR-319. Todo mundo falando que é importante para escoar, para a população, não sei o quê. Gente, essas pontes caíram em 2022. E só agora que estão dando conta de uma obra e só agora que vão falar que só no final do ano de 2024 é que essas pontes pequenininhas vão ficar prontas, apesar da gente ouvir tanta gente importante na reportagem falando de como é crucial para o transporte, para a vida aqui no interior do estado, essas 2 pontezinhas. É o fim, né? No fim das contas, eu quero só fazer depois, fazer somado aqui, quanto que vai ficar o valor dessa obra pra gente. Bom, agora 6 horas e 18 minutos. Vamos falar agora de política, vamos conversar com ela, Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, então, finalmente a Justiça liberou a Câmara de votar o pedido de empréstimo de mais de 500 milhões do prefeito Davi Almeida. É isso, Cíntia? É isso. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Menina, antes, deixa eu agradecer o Poder Judiciário
porque eu falei ontem assim, gente, tomem decisões que dê tempo da gente falar aqui no programa. Eu acho que me ouviram, porque a decisão saiu há pouquinho tempo antes do programa começar, então deu pra ler, deu pra fazer tudo pra trazer ao vivo pra você. O que acontece? Falei que Davi Almeida, prefeito de Manaus, teve derrotas ontem, né? Mas nada como um dia após o outro, não é mesmo? Hoje ele já teve uma vitória. Por quê? O desembargador Jorge Lins decidiu que o assunto deve sim voltar à Câmara Municipal de Manaus para a votação dos vereadores. Ou seja, agora volta para os vereadores fazerem a votação, essa votação final. E, ao que tudo indica, né, a Câmara hoje ela está muito dividida. São 41 vereadores e 20 estão declaradamente com o prefeito Davi Almeida. Então, vai ser acirrado. Lembrando que presidente não vota, tá? A não ser em caso de empate. Já pensou dar 20 a 20? Eita. E aí fica na mão de Caio André. Se rolar, Caio André certamente vota para que não aconteça aí esse empréstimo. Mas enfim, tem que deixar acontecer para que a gente saiba o que vai, como vai ser decidido no final. Por que teve esse impasse de vai liberar, não vai liberar? O vereador William Lemão entrou com uma ação com mandado de segurança porque, para ele, o fato do banco ser o Banco do Brasil era um banco privado. Por ser privado, deveria ser votado em maioria absoluta, ou seja, são 41 vereadores, tinha que votar metade mais um da casa, né, dos 41. E, portanto, 21 votos pelo menos. Mas, por maioria simples, é só metade mais um dos que estão presentes ali naquela sessão, que foi como aconteceu. Ele disse que foi de forma equivocada, mas o desembargador Jorge Lins entendeu que, na verdade, não. O Banco do Brasil não é uma empresa privada, é uma empresa de economia mista, sendo que o principal acionista é o governo. Por isso, poderia ser votado por maioria simples, sim. Por conta de tudo isso, voltará para a Câmara. Isso, gente, nós estamos em quarta-feira. A Câmara tem sessão na segunda-feira. Até lá, pode ter alguma novidade na Justiça ou o presidente, vereador Caio André, pode, por alguma razão, decidir não colocar na pauta. É ele quem faz essa pauta. Então, vamos continuar acompanhando que a novela não termina nem fica pouco. Complicado. Blink, o Tribunal Regional Eleitoral julgou improcedente a denúncia contra o prefeito Davi Almeida e o irmão dele, Daniel Almeida, que são acusados de abuso de poder econômico na eleição de 2022. Como é que tá essa história? Lembra daquilo que foi acusado de ter um showmício, que foi feito pela MURB, a empresa de limpeza, sim. Enfim. Nessa festa, enfim, que teve sorteio de brinde, até o próprio prefeito cantou nesse evento. O vereador Rodrigo Guedes fez uma denúncia dizendo que aquilo caracterizava ali uma campanha que não poderia acontecer. Estava presente Davi Reis, que é vereador, mas no caso ele era candidato a deputado federal. Daniel Almeida, que é hoje deputado estadual, mas não é porque ele era apenas candidato. Saba Reis, que é pai de Davi Reis e secretário da CEMUSP. Enfim, tinha uma galera ali, entendeu? E eles não falaram vote em mim, mas tinha essa característica que dava muita evidência de que poderia ser algum tipo de campanha que não podia. O vereador fez a denúncia e a desembargadora Carla Reis entendeu que o evento não estava caracterizado politicamente nem de maneira disfarçada. Ela considerou improcedente a denúncia, porque uma das justificativas, né, da defesa, inclusive, é que não há provas que a empresa, a MURB, obrigou alguém, nem tampouco o prefeito Davi Almeida obrigou alguém a se fazer presente naquele evento. Então, entendeu-se que não teve nada de errado. Tudo okay, tá tudo né? certo, tá tudo então certo. Está salvo Daniel Almeida, pode continuar deputado e Davi Almeida não fica inelegível. Que bom. Blink, então, agora, falando da disputa para a Prefeitura de Manaus, o capitão Alberto Neto, ele negou a possibilidade de desistir da candidatura, da pré-candidatura, né, atualmente. Apesar daí das pesquisas mostrarem ele com baixo número de intenção de votos. Eu contei ontem aqui que há essa conversa de bastidor, que Alberto Neto não está conseguindo crescer no número de votos, mesmo com todo o apoio de Bolsonaro. E que há uma conversa entre PL e União Brasil e poderia acontecer de Alberto Neto vir a ser o vice de cidade. Vamos lembrar que pré-candidato
é uma promessa. Pré-candidato não é muito nada, assim, nenhum pré-candidato, porque pode acontecer dele vir para qualquer coisa, ou dele não vir, é um teste. E isso vale para Alberto Neto e qualquer um pré-candidato, tá? Só que Alberto Neto não gostou nada de ouvir isso. Disse que, na verdade, a candidatura dele vai muito bem, obrigada, e apresentou hoje até um vídeo falando do plano de governo, que ele não vai desistir e tudo mais. De qualquer maneira, ele não nega que pode haver sim uma união, né, uma parceria entre o PL e União Brasil. Mas ele nega essa configuração de ele vindo como vice de cidade. Vamos aguardar para ver, né? Tempo vai dizer. Bastidor é bastidor e tudo pode até mudar, realmente. Exato. Tá certo. E Blink, o prefeito Davi Almeida falou hoje sobre a CPI da Secretaria Municipal de Comunicação e ele disse que a CPI tem conotação política e que ele não tem nada a temer. É isso mesmo? Discurso previsível, né? Não tem nada a temer diante de uma CPI. Ele fala que a Câmara, ele traz esse cenário que é real, que a Câmara está dividida, que a Câmara tem vereadores que estão do lado de, ele chama, né, de concorrentes, estão ligados a candidatos que são opositores, perdão, ele não fala concorrentes, ele fala opositores à Prefeitura de Manaus, e essa CPI, portanto, tem uma conotação política. Gente, é óbvio que a CPI vem e desgasta Davi Almeida. A CPI, ela já foi definido que ela será instalada. Mas acho que teremos uma novela ainda maior do que a gente está vendo para o empréstimo, que também é um assunto político. Por quê? Porque para a formação dessa CPI vai ter que fazer muito cálculo para ver de quem é a vaga. E a base vai concorrer para fazer parte disso, justamente para defender, para fazer ali uma barreira, e a oposição porque levantou esse assunto. Então a gente vai ter muito o que conversar ainda. Esse assunto certamente vai parar na justiça, porque vão contestar por que fulano está na CPI, eu não tô. Enfim, eu tô achando que a gente vai ter isso aí pela frente. Acho difícil não ser isso que eu vou trazer para você. Acho que teremos muitas confusões antes da CPI de fato acontecer. Ela acontecendo, a gente vai ter ainda mais coisa para falar. Acredito que sim. Agora, Blink, falando ainda de Davi Almeida, os vereadores da base do prefeito, eles estão usando a tribuna para criticar o governo Wilson Lima? Tá um fla-flu, sabe? Tá um fla-flu. Porque tá um garantido caprichoso. Tá um garantido caprichoso, porque de um lado fica a base criticando a gestão do Wilson Lima. E do outro lado, a oposição criticando a gestão do prefeito Davi Almeida. A base tem falado sobre a questão da saúde do governador Wilson Lima, né? Da gestão do governador Wilson Lima. Aí vem a oposição e fala assim, olha só, eu não fui eleito para ser deputado federal, então eu não entendo trazer esses assuntos, já que é para falar da saúde, que fale da saúde básica. Então o clima tá maravilhoso lá na Câmara Municipal de Manaus, viu? Tá, de um lado fala contra Davi Almeida e do outro lado fala contra o Wilson Lima. Eu não sei se alguma dessas discussões, e eu tô sendo bem legal quando digo que não sei, tem alguma coisa a ver com a gente. No fim das contas, No fim das contas. Mas nós temos time Wilson e time Davi. Então tá, né? Vamos acompanhar. É isso. Volto com mais informação pra você amanhã. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite. Boa noite, Cíntia. 8 horas. Olha, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado e a Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional do Trabalho estão fazendo uma campanha contra assédio sexual no trabalho. E o repórter André Meirelles ouviu a presidente da Ouvidoria do Tribunal, a desembargadora Ormida Conceição, sobre essa campanha e traz mais detalhes pra gente agora. Vamos acompanhar. Unir esforços para combater o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é possível. E é isso que a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas e a Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, o TRT-11, iniciaram durante reunião que ocorreu na última terça-feira em Manaus. As tratativas começaram a partir da conversa de alinhamento entre a Procuradora Especial da Mulher, deputada estadual Alessandra Campelo, e a desembargadora Ormida Conceição Dias Bentes, ouvidora da Mulher do TRT-11.
Para a desembargadora Ormi, o objetivo é alcançar o máximo de ouvidorias que chegue até o tribunal. O nosso objetivo é alcançar o máximo de ouvidorias para poder chegar até o nosso tribunal também e podermos nos unir para combater o assédio moral e sexual. É esse o objetivo maior hoje, eu acho que em todo o Brasil, e capitaneado pelo nosso CNJ. Segundo a deputada Alessandra Campelo, a Procuradoria da Mulher tem focado na atuação no combate às diversas formas de violência, como agressão, ameaça, feminicídio, estupro e importunação sexual. Nós trabalharmos para combater o assédio moral, sexual no local de trabalho, né? É também um dos locais onde as mulheres são assediadas e há muitos casos em que a mulher chega inclusive a ser demitida, né? Que ela perde o seu posto de trabalho, ou que ela não consegue progredir na carreira por conta de assédios. As mulheres adoecem por isso e a nossa ideia é não só combater, mas prevenir, né? E que a gente possa também fazer campanhas preventivas e possa ajudar as mulheres a identificarem essa situação e saberem a quem denunciar e como trabalhar. O órgão também age contra a violência política de gênero, que é a tentativa de intimidação de mulheres com mandato como deputadas e vereadoras ou cargos públicos na administração pública. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Muito bem, agora 6 horas e 30 minutos em Manaus e daqui a pouco no 18 horas a expectativa do comércio para o Dia das Mães. É o nosso assunto em instantes. 18 Horas. Muito bem, agora vamos conferir previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 60% e a umidade relativa do ar fica entre 76% e 98%. 18 Horas. E o Rio Negro subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 24 metros e 58 centímetros acima do nível do mar. 18 Horas. Bom, estamos há pouco mais de 2 semanas aí para a segunda melhor data para o comércio, o Dia das Mães, e tudo já está sendo preparado para essa grande festa. No centro de Manaus, por exemplo, tem presentes para todos os gostos, estilos e preços. Exato, e uma pesquisa da Federação do Comércio mostrou que mais de 96% dos consumidores aqui de Manaus pretendem comprar itens como roupas, sapatos, acessórios e produtos de beleza. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora com Rodrigo Soares. Roupas, calçados e acessórios são os itens mais indicados pelos entrevistados pela Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, a FEComércio. 1.200 consumidores do comércio varejista de Manaus, em todas as idades, foram ouvidos entre os dias 11 e 12 de março. Mas além desses itens, o Manauara possui outras opções de presentes, como é o caso do industriário Igor Cisa. Eu tô me programando para comprar um fogão novo para minha mãe. É o que ela quer no momento, é o que tá precisando. E talvez para minha esposa, Ana Laura, um celular, já que o dela tá antigo, e aproveitar que eu tenho alguns dias, né? De acordo com o presidente da FEComércio Amazonas, Aderson Frota, a pesquisa aponta o poder de compra dos consumidores para a segunda data que mais movimenta o comércio, o Dia das Mães. 96% dos entrevistados informaram que vão presentear a mãe nessa data e 46% vão utilizar o cartão de crédito como a forma mais segura de pagamento, como explica Aderson Frota. O Dia das Mães não é só a segunda maior data do calendário comercial, é também o reinício da retomada da economia. Então, como é uma data muito importante, a mobilização tem que ser muito bem planejada para que a gente não cometa nenhum erro. Aí nós palmilhamos também quanto ele quer gastar. Uma grande parte dos consumidores dizem que querem gastar até R$400, mas há outros menos. Mas o mais expressivo foi até R$400. Quando os entrevistados foram perguntados na hora da pesquisa sobre o que influencia na hora da compra, 105% das respostas priorizam ofertas e promoções. Além das mães, aparecem também na lista esposa com 22%, sogras com 16% e irmãs com 10%. Rodrigo Soares para o 18 Horas.
Você está ouvindo 18 horas. As regiões Norte e Nordeste têm as piores condições de internet, de conectividade do país. Aqui na nossa região, apenas 11% das pessoas têm internet considerada satisfatória. Até aí, nenhuma novidade, né, gente? Não. Esses dados estão num estudo inédito de conectividade lançado hoje pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. E o repórter André Meirelles traz os detalhes. Apenas 1 em cada 5 brasileiros tem condições satisfatórias de conectividade à internet, segundo aponta um novo estudo do NIC.br, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Segundo o estudo, apenas 22% dos brasileiros com mais de 10 anos têm condições de acessar a internet. Como explica a coordenadora de estudos setoriais no Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Graziela Castelo. E o que a gente revelou é que no Brasil só 22% dos brasileiros tem 7 de 9 indicadores que a gente está chamando de indicadores base de conectividade significativa, né? Então, um retrato bem diferente desses 84% conectados. E mesmo entre os usuários de internet, a gente vê esses grupos muito heterogêneos que, infelizmente, ainda respondem, né, a todas essas mazelas, as desigualdades. O estudo aponta que os índices são mais baixos entre pretos e pardos, nas classes D e E, nas regiões Norte e Nordeste, nas cidades menores. Apesar de 84% da população do Brasil já ser usuária de internet, as condições desse acesso são bastante desiguais, como explica a Graziela Castelo, responsável pela pesquisa. Há algumas pistas nessas dimensões todas de análise que a gente incluiu. O custo se mostrou claramente a barreira mais forte entre os brasileiros, né? Acesso a conexões em preço compatível àquilo que as pessoas têm de renda, os dispositivos, né? Você usar diferentes dispositivos. No Brasil tem uma realidade que também apareceram nos dados. Você tem computadores, você tem domicílios que têm computador. Não quer dizer que as pessoas usem o computador. E a gente sabe que o uso pelo computador é muito mais qualificado, né? Ele permite mais oportunidades do que o uso pelo celular. Ainda que o celular tenha democratizado aí o acesso. Enquanto o Norte e o Nordeste têm as piores condições de conectividade significativa, com apenas 11% e 10% da população, a região Sul tem 27% e Sudeste 31% entre os melhores índices, sendo as únicas regiões no país em que a quantidade de habitantes na maior faixa é superior do que aquela na pior faixa. A média nacional de acesso a excelente conexão é de 33%. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Então, para variar, hoje foi dia de confusão aí na Câmara dos Deputados, né? E desta vez foi por causa do projeto de lei que regulamenta a atividade de motorista por aplicativo. E como é que tá essa questão aí agora, Cadu? Conta pra gente. Boa noite. Foi muita confusão por aqui na Câmara, viu, Karime? Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, eu tô falando aqui ao vivo com você, com vocês aqui na Câmara dos Deputados. Acompanhei essa história hoje de manhã, teve muita confusão nessa comissão geral no plenário da Câmara para discutir o projeto de lei do governo, o chamado PLP 12, que estabelece novas regras na relação entre motoristas e empresas de aplicativo. A gente já falou bastante sobre esse projeto, né? E é um assunto realmente polêmico, Karime, porque interessa a mais de 1,5 milhão de trabalhadores em todo o país que prestam serviços para os aplicativos, né? Uber, 99, InDrive, fora aqueles aplicativos regionais, né? Que prestam serviço, pessoas que prestam serviço, que usam seus carros para prestarem serviços a esses aplicativos. É um projeto tão polêmico, Karime, que deu muita confusão logo no começo. Apareceram aí centenas de pessoas aqui na Câmara, todas elas uniformizadas, fazendo piquete, querendo entrar no plenário. Aí foram barrados pela Polícia Legislativa da Câmara, depois de muita conversa com deputados, sindicalistas intervindo. O povo começou a entrar, mas só puderam entrar 100 pessoas e com identificação e tudo mais. E ainda tiveram, Karime, os celulares recolhidos pelos policiais. Eita, e pode? Não sei, eu não sei de mais nada aqui na Câmara. Nem sei, né?
Nem sei, as coisas tem regimento, mas ninguém cumpre regimento. Eu nunca vi isso na vida. A maior casa legislativa do país impediu as pessoas de usarem o próprio celular no plenário. Nunca aconteceu, pelo menos estou aqui há tanto tempo. Mas enfim, depois dessa confusão, Karime, os deputados começaram a debater o tema, né? Representantes de associações, sindicatos de motoristas de cada estado puderam subir à tribuna para falar. E, Karime, sobraram críticas contra o PLP 12. Os motoristas veementemente não concordam com praticamente nada com a proposta do governo, que basicamente torna os motoristas profissionais autônomos, com direitos e deveres, né? Direitos como piso nacional e remuneração mínima, e deveres como recolhimento de INSS. E eles entendem que essa proposta foi pensada para atender unicamente ao governo e às empresas e não aos motoristas. Essa proposta tira aquilo que é essencial para eles, que é a liberdade. A liberdade de trabalhar quando quiserem, por quanto tempo quiserem, né? Principalmente esse ponto. Karime, fora outros pontos que se a gente começar a falar, a gente vai passar o dia inteiro falando, né? Karime, vários motoristas tiveram direito de fala, isso que foi muito importante. O motorista, os representantes dos sindicatos, com parlamentares, puderam discutir o PLP. Mas o que me chamou a atenção foi a fala do Gleidson Veras, ele é do estado do Pará. Vamos ouvir o que ele disse. Vamos lá. Lá no seu estado, deputado e deputada, vai ter um motorista por aplicativo que vai estar de olho no seu posicionamento aqui dentro desta casa. Como vai ser resolvido a nossa vida, o nosso futuro? É vocês que vão saber decidir. Chega de sermos desrespeitados e não ter sido ouvidos no GT. E agora tem mais de 200 motoristas aqui do lado de fora que foram impedidos de adentrar esta casa, a casa do povo. Nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos é que todos os senhores e senhoras e o governo do presidente Lula entenda que o motorista estava sendo usado pelas plataformas em uma gamificação onde ele tributa aqui na ponta do usuário e nem pergunta por quanto nós poderemos prestar esse serviço. 18 horas. A gente acompanhou a fala do motorista Gleidson Veras, ele é representante dos motoristas de aplicativo do Pará, lá em Brasília, hoje, durante a votação aí do projeto de lei que regulamenta a atividade de motorista por aplicativo. Foi uma fala muito coerente e valiosa, né, Cadu, vindo do Pará. Exatamente, ele foi contundente nas palavras, muito firme, né? Por isso que me chamou a atenção. Achei que fosse um deputado, mas era um motorista de aplicativo. Muito bom, achei muito boa a fala dele, mas ele mostra que ele é contra esse PLP, mas também ele está farto, né, da exploração por parte dos aplicativos. É isso que me chamou a atenção. Sim. Agora, Karime, não é só corrigindo, não é votação, é só discussão. Discussão, mesmo, exato, da comissão perdão. Geral. E nessa comissão geral, importante a gente frisar, Karime, pontuar que ela foi presidida pelo deputado Daniel Agrobon, ele é do estado do Goiás. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Motoristas de Aplicativo. Ele apresentou, Karime, uma proposta alternativa ao PLP 12. É o chamado o Projeto de Lei número 536 de 2024. Essa proposta está mais alinhada ao que os motoristas querem. Os assessores do deputado conversaram com os motoristas, sentaram e saiu uma proposta de lei. Eu trouxe também a fala do senhor Fuad Salamene, ele é do estado do Mato Grosso do Sul, defendendo justamente esse PL do deputado Daniel Agrobon. Vamos ouvir. O governo federal tenta tirar nós da formalidade e trazer para a informalidade novamente. Autônomo com direitos. Direitos esses que o MEI já nos traz. Auxílio maternidade, INSS, aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente. Por que isso, presidente? Por que o senhor está fazendo isso? Por que esse ministro está fazendo isso? É simplesmente para deixar esses sindicatos querer faturar em cima do motorista de aplicativo?
Pasme, presidente. Nós, motoristas de aplicativo, somos contra a PL 12 porque ela tem que ser apagada. Ela não tem nem como ser reescrita. Ela tem que ser apagada. Melhor, rasgue e coloque a 536 no lugar, porque esta PL foi criada pelo motorista de aplicativo. Ela atende o motorista de aplicativo, deixa ele como MEI, microempreendedor individual. 18 horas. Bom, a gente acompanhou a fala do senhor Fuad Salamene, representante dos motoristas de aplicativo do Mato Grosso do Sul. Ele defendeu aí, né, a proposta de regulamentação da profissão de motorista por aplicativo, defendendo essa nova proposta que foi feita alinhada com os motoristas por aplicativo, que é a 531, e contra a PL 12, né, Cid? Isso não é uma fala, é uma aula. Boa. Só essa correção. Porque realmente lógico, ele explicou, é claro. Estão burocratizando uma coisa que já estava acertada, já estava tudo certo. Meu Deus, E se faltavam alguns pontos, tinha que chamar os profissionais, quem realmente é de direito, as pessoas as mais impactadas e as de maior interesse a respeito dessa PL. Teriam que chamar, óbvio, esses profissionais, esses motoristas por aplicativo para discutir essa PL. Não é, Cadu? Essas falas indignadas, né, Karime, elas mostram que realmente o governo não conversou com os motoristas. Se conversou com representantes deles, esses motoristas não, essas associações, sei lá quem conversou com o governo, não representa os motoristas, porque saiu exatamente o contrário, né? Mas essa comissão geral, ela serviu para passar essa mensagem, Karime, de trocar o PLP 12 pelo PL 536. Eu não sei se isso vai ser feito, Karime, porque o governo segue insistente nessa matéria, querendo que avance o PLP. Não sei como. Hoje o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, estranhamente, Karine, ele esteve aqui na Câmara dos Deputados no momento que estava rolando a comissão geral, mas ele foi para uma audiência pública na Comissão do Trabalho. Ele nem sequer foi lá conversar com os motoristas, pra você ter uma ideia. Na comissão, ele só disse que o PLP 12 é bom, mas vem sendo alvo de desinformação. Karime, a questão é que a briga vai continuar. Teve esses dois pontos, teve muita discussão hoje, muita confusão, mas o PLP 12 ele está bastante enfraquecido, quase sem apoio nenhum, politicamente falando, para avançar. O governo vai ter que fazer alguma coisa, senão vai ser vergonhosamente derrotado. E esse ministro Luiz Marinho, que ele não é um técnico, ele é um sindicalista, ele está tomando uma atrás da outra, é uma derrota atrás da outra. Tem aquela questão dos funcionários, na questão do fim de semana, aquela portaria que acabou sendo revogada, agora tem a questão dos Uber, não está dando uma dentro esse ministro. Karime, Cid. Bom, Cadu, você tá no meio do fogareiro aí, né, cara? Exatamente. O negócio vai pegar muito mais fogo. Olha, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, decidiu enfrentar mesmo o governo e, atendendo a oposição, vai instalar uma CPI para investigar o governo. Isso vai rolar mesmo, Cadu? Como é que tá essa situação? Cid, o Arthur Lira está mandando recados, né? Claro. Essa briga entre Lula e Lira está muito feia, se acirrou bastante nos últimos dias, principalmente depois que o presidente Lula, ele demitiu um aliado de Arthur Lira lá no INCRA do estado do Alagoas, estado do Lira, para empregar um aliado dele do MST. Olha a situação, cara. A direita, ela é totalmente contra o MST. Então o Arthur Lira, furioso, tirou da gaveta todos aqueles pedidos de CPI que a oposição apresentou nos últimos dias, no ano passado, enfim, e são muitos e variados, viu, Cid? O que mais chama atenção e que provavelmente possa ser instalado se a briga não diminuir, não esfriar, é aquela CPI do abuso de autoridade, Cid. O pedido de CPI foi apresentado lá atrás, no fim do ano passado, com amplo apoio aí da direita conservadora, do centrão bolsonaristas, e é uma CPI que é um ataque direto ao STF, né? Principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro, por sua vez, né, sabendo dessa forte ameaça, foi hoje lá no Senado pela manhã, no início da manhã, e ele fez uma visita surpresa ao presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para ver se é possível pedir uma ajuda para frear e impedir que o Arthur Lira instale essa CPI, porque a situação é iminente.
seguinte, ô Cid, outra CPI que está na agulha é uma que investiga o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A gente já falou sobre esse assunto aqui. Rui Costa, ex-governador da Bahia, está sendo investigado pela Polícia Federal no esquema de propina na compra de respiradores na época da pandemia, né, que era compra emergencial. Isso lembra muito uma história aqui do estado do Amazonas, né? Sim, o Wilson Lima é réu aí em Brasília, acusado de superfaturamento, acusado de interferir nas investigações e de ser chefe de quadrilha aqui no estado do Amazonas. E aqui, o que a gente fica se perguntando, Rui Costa não escapou dessa, mas o Wilson Lima escapou, né? Vai saber. Eis a enorme interrogação. Mas enfim, por ser um homem forte do governo, se tratando do Rui Costa, Cid e Karine, ele é um aliado de primeira hora aí do presidente Lula. A oposição está usando esse instrumento, o Arthur Lira, né, vai usar o instrumento da CPI para mexer na espinha dorsal do Palácio do Planalto. Vai ser uma pancada nas costas do presidente Lula. Então essas são duas ameaças fortes. Hoje, Cid, para você ter uma ideia, agora, antes da gente entrar ao vivo, não teve sessão deliberativa. O presidente Arthur Lira não colocou absolutamente nada em pauta. Isso é ruim, é péssimo, gente, porque as pautas econômicas de interesse do governo, de interesse da sociedade, simplesmente elas não avançam aqui na Casa Legislativa. Quem perde é o país, quem perde é a economia, os governos estaduais, as prefeituras que têm pautas aí pendentes para serem aprovadas, estão precisando de recursos, e não só as pautas econômicas, tem outras pautas importantes na área social, na área de infraestrutura, na área de educação, segurança, tem muito projeto parado e o homem não coloca em pauta. E o que quarta-feira temerário. Perdida. Exatamente. É uma briga muito feia. E o pano de fundo dessa história, o Karime, é o dinheiro, é recurso federal. O Arthur Lira, ele quer a saída de Nízia Trindade, ele quer o recurso do Ministério da Saúde. E claro, o Lula não vai ceder. Então até quando a gente vai ver essa briga, né? Vamos aguardar, como você fala, né, Cadu? Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Cadu. Tchau, boa gente. noite. Abraço. Tchau, valeu. tchau. 18 horas. Olha, funcionários públicos e empresários foram presos por roubo de merenda escolar no município de Quari, no interior daqui do Amazonas. 3 suspeitos foram presos em flagrante. Vamos acompanhar esse caso vergonhoso agora com Rodrigo Soares. Uma operação da Polícia Civil em Coari prendeu 3 servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação por furtar merenda escolar. O crime foi flagrado na madrugada do último sábado e as cestas com alimentos foram recolhidas nos endereços dos suspeitos. De acordo com a polícia, foram presos Maxon Fernandes Cardoso, de 28 anos, e Valdecir Fernandes de Souza, de 31 anos, que eram funcionários da Prefeitura de Coari. Outro preso na operação foi o empresário Elionai Pereira de Souza, de 31 anos. Os presos vão responder pelos crimes de furto e peculato. As imagens das câmeras de segurança do CIOPS foram decisivas para as prisões dos autores, disse o delegado de Coari, José Afonso Barradas. A Polícia Civil de Coari recebeu uma denúncia em que o Centro de Distribuição de Alimentos, ligado à Secretaria de Educação do município, tinha sido furtados alguns objetos alimentícios que iam ser utilizados na merenda escolar do município. A gente pediu apoio ao CIOPS, que imediatamente ele conseguiu enviar as imagens contendo a ação dos criminosos, que foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, em que se percebeu a ação que era 2 indivíduos levando dentro de um veículo estrada vários alimentos que seriam utilizados na merenda escolar. E a partir daí a gente começou a fazer investigação e a gente conseguiu identificar os 2 autores. Os 2 são funcionários públicos do município. O trio confessou a autoria do crime. Os suspeitos foram encaminhados da delegacia de Coari, onde vão passar por audiência de custódia e ficar à disposição da justiça. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, lembrando que você pode participar com a gente aqui pelo
99488-7592 é o nosso WhatsApp. Karime, o que é que nós temos aí? Temos aqui uma mensagem, boa noite, Karime Cid. Os governos têm que indenizar, sim, todas as famílias que perderam seus entes queridos, nesse caso da falta de oxigênio, na compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinho. Teve muita roubalheira, principalmente aqui no governo do Amazonas. Enquanto muitos amazonenses morriam, enfim, tem que indenizar sim, disse o Marcos Fernandes do Lírio do Vale. Valeu pela participação, Marcos Fernandes. Economia. Olha só, o dólar fechou o dia em queda, aqui já abrindo aqui os indicadores econômicos. A queda foi de 0,46%, comercializado em R$ 5,24. O euro também fechou em queda de 0,02%, cotado aos R$ 5,59. O Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 2,68%, comercializado a R$ 234.086. O Ibovespa fechou em queda de 0,17% aos 124.617 pontos. Bom, o Índice Nacional da Construção Civil em março foi negativo no Amazonas. Fechou o mês com variação de menos 0,05%. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. Os estabelecimentos de materiais de construção foram notificados pelo PROCON, Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas, que fiscalizou os comércios a partir da denúncia da FIEAM, Federação das Indústrias do Amazonas, para combater a venda de tijolos fora dos padrões técnicos estabelecidos pela ABNT, Agência Brasileira de Normas e Técnicas. A FIEAM identificou irregularidades no processo de fabricação dos blocos cerâmicos em olarias no interior do estado. Conforme a norma da ABNT, tijolos devem ter altura, comprimento e resistência específicos, como explica o chefe de fiscalização do PROCON no Amazonas, Pedro Malta. Foi comprovado que esses tijolos estavam fora do padrão da ABNT. Foram chamados aqui o PROCON e o IPEM para a gente fazer aqui uma força-tarefa para garantir ao consumidor a questão da segurança e a questão da conformidade da ABNT. O diretor-presidente do PROCON no Amazonas, Jalil Frache, explicou que o órgão pediu explicação de 20 lojas de material de construção nas zonas Centro-Sul e Oeste de Manaus. Então a gente tem esse prazo de regularização, de fazer com que o seu produto esteja atendendo às normas e aí sim poder comercializar. Caso nesses 30 dias, e lembrando, o PROCON está fazendo monitoramento, ele não só fez a notificação, ele vai monitorar o mercado com a finalidade de garantir segurança ao consumidor. Então, se o consumidor tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com o PROCON e o próprio lojista, tendo alguma dúvida, entre em contato. A gente está aqui para melhorar as condições das relações de consumo e garantir segurança e saúde para a população amazonense também. Segundo o PROCON no Amazonas, os estabelecimentos têm um prazo de 30 dias para apresentarem as informações solicitadas. Dúvidas e denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais da instituição. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Cid Soares, hoje teve sorteio da terceira fase da Copa Brasil e o nosso Amazonas Futebol Clube não teve lá muita sorte, gente. Vai enfrentar logo de cara o Flamengo no dia 1º de maio lá no Maracanã. Cid, e aí? Pois é, esse sorteio foi realizado hoje à tarde na sede da CBF. O Amazonas conheceu aí seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil desse ano e trata-se realmente do Flamengo do Rio, que irá enfrentar a Onça Pintada em duelos de ida e volta previstos para o dia 1º e 22 de maio. Será o primeiro encontro entre as duas equipes na história. E nesse evento também foi definido que a primeira partida acontecerá lá no Rio, enquanto o jogo de volta será aqui em Manaus. Em caso de empate na soma de placares, a classificação para a próxima fase vai ser definida nas cobranças de pênaltis. O vencedor desse confronto avança para as oitavas de final e o adversário será definido em novo sorteio. Os detalhes das partidas, como data, horário e local, serão definidos nos próximos dias pela CBF. A gente vai estar aqui para informar. E olha, o goleiro Félix, Gabriel Félix, bicampeão carioca pelo Vasco, é o novo reforço do Manauara.
Ele viverá a sua primeira experiência no futebol amazonense. 29 anos, disputa aí a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Manauara, time estreante na competição. E pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio está vencendo o Atlético Paranaense por 1-0 e o Bragantino está enfrentando o Vasco, vencendo também por 1-0. E os jogos agora estão no intervalo. Daqui a pouco, às 7 da noite, tem Atlético Mineiro e Criciúma. O Palmeiras vai enfrentar o Internacional. O Fortaleza pega o Cruzeiro. Juventus pega o Corinthians. Tudo no mesmo horário. Então escolha seu jogo aí, vamos em frente. E um pouco mais tarde, 8h30, Flamengão voltando aí, pegando o São Paulo. E pela Champions League, não faça isso, o pessoal aqui pira. Bom, na Champions League, o Bayern venceu o Arsenal por 1-0. Manchester perdeu pro Real Madrid por 4-3 nos pênaltis. E o Real agora está nas semis. A partida entre Bahia e Fluminense na última terça-feira, portanto, a noite, né, ficou marcada por um alagamento do gramado da Arena Fonte Nova, que causou a paralisação da partida por mais de 1 hora no início do primeiro tempo. Em nota, a administração do estádio e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, SUDESB, esclareceu aí que as causas do transtorno, e espero que isso realmente não volte mais a acontecer. É o que tínhamos para hoje. Karime Leão. Obrigada pelas informações, Cid Soares. 18 horas. Muito bem, agora faltando 1 minuto para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Amazonas decidiram lutar na justiça pelos mortos por falta de oxigênio na pandemia de Covid no Amazonas. Estão acusando a União, o Estado do Amazonas e o município de Manaus pelas mortes. Pedem 4 bilhões de reais de indenizações. O processo judicial está apenas começando. Mas é fato que houve prejuízo irreparável para muitas e muitas famílias. A ação também pede que a União, o Estado do Amazonas e o município de Manaus sejam obrigados a construir um memorial das vítimas, em um ambiente também virtual, com o objetivo de preservar a memória de tudo que ocorreu. Tudo para que o sofrimento da pandemia não seja jamais esquecido. Como disse o filósofo, teórico, político e orador conservador Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Enfim, e que ninguém deseja que sejam repetidos os erros cometidos durante a pandemia, que levaram à morte tantos seres humanos. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.